Ô, gente, Roberto Rio Biscaro aqui. Gig economy, economia gig, é aquela economia em que você faz trabalhos freelance para várias empresas quando elas precisam e recebe pelo seu trabalho. Pelo que eu entendo, então, esse nome chique aí é viver de bico, né? O filme de ficção científica satírico ou sátira sci-fi, Lapses, de um diretor novo, feito em 2020, ele critica muito esse tipo de economia de Uber ou essas notícias que às vezes a gente vê sobre essas empresas nos quais os entregadores não podem nem ir ao banheiro porque senão eles não batem meta e perdem grana. Na Amazon já vi notícias sobre isso também, né? Trabalhadores que têm que segurar a vontade de fazer xixi porque não, senão perde grana, né? Ao passo que o dono lá da Amazon compra iates de meio bilhão de dólares, só que a Amazon é moderna, então esse e sustentável. Então esse filme Lapses, ele parodia, satiriza muito desse tipo de economia e dos discursos desse tipo de economia, né? Vamos lá cumprir sua meta, vamos desafiar o status quo, né? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir vídeos, compartilhá-los. Não parece ser um futuro, na verdade parece ser uma realidade paralela à nossa, né? Na qual a tecnologia quantum está invadindo, ela vai ser a próxima grande coisa, e se você não for parte da quantum, você não vai saber, inclusive, você não vai conseguir acessar nem o site da prefeitura, porque só quem tem computador da Quantum recebe as atualizações. Isso o protagonista, o Ray, sente na pele. Ele não quer participar desse, ele desconfia. Ele é um cara comum, uma personagem super gostável, né? A gente se relaciona, empatiza com ele rapidinho. Dean Imperial, o ator, adorei ele, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar. Um character actor, sabe aqueles atores assim, parecia coisa dos anos 70. No filme, inclusive, eles falam isso, tipo de homem dos anos 70. Ele é multado porque ele não conseguiu acessar o horário de quando que se podia estacionar no lugar X ou Y da prefeitura de Nova York, se passa no Queens, então não tem Quinta Avenida, não tem nada de ponto turístico em Nova York, porque ele não tem esse tipo de computador. Ele é o entregador de malas do aeroporto e está razoavelmente bem, só que ele precisa de mais dinheiro, porque o irmão dele tem uma doença crônica. E ele decide, então, colocar esse irmão aí numa clínica, uma dessas clínicas meio alternativas. O filme também vai criticar isso aí. Só que para isso ele precisa de mais dinheiro, né? Então aí o que acontece? Essa tecnologia quantum requer que o país seja cabeado. Então tem uma empresa que se chama Cabler que está cabeando tudo. E você pode ganhar dinheiro nessa empresa cabeando florestas, por exemplo. Só que para isso você tem que ter um medallion. Taxistas nos Estados Unidos tem que ter, chama medalha mesmo, inclusive. Só que lá eles conseguem na prefeitura. Aí não, nesse caso o Ray dá um jeitinho, não é brasileiro, mas dá um jeitinho. Tem um cara que vende, ou aluga, na verdade, esses medalhons. Só que aí o Ray vai ter que dar 30% do que ele ganhar para esse cara, tá? Então o Ray vai lá para a floresta no final de semana para cabear. E ele é um cara que não tem nenhum preparo físico, ele chegou lá, não sabe de nada. Ser um novato é uma ótima desculpa narrativa para o filme. Porque assim, esse filme, Lapse, está criando um mundo. E a gente tem que entender esse mundo criado, né? E como a gente olha as coisas pelos olhos do Ray, então toda aquela exposição pesadona que poderia resultar, né, nesse filme onde muita coisa, a gente tem que entender como é esse mundo, tem que entender as regras desse mundo. Como ele é novato, isso tudo flui de uma forma muito orgânica, né? Porque é um novato fazendo perguntas. Então isso tá no roteiro, tá nos diálogos de forma bem legal. Então aí o Ray começa a cabear lá.
Só que é um lugar onde, por exemplo, se ele para dar uma descansadinha, tem um robô que fica seguindo eles não muito distante. Se esse robô ultrapassa a pessoa, ela perde o dinheiro que ela poderia ganhar nesse cabeamento. Claro, aí você tem que fazer concessões, você não precisa, é só você não perguntar assim, ué, então por que eles não colocam esses robôs para fazer o cabeamento, né? É porque, na verdade, esse mundo ficcional, ele quer... porque tem um drone, quando acaba o cabo, vem um drone lá e joga cabo para você. Tudo isso está explicado no filme. Só que o Ray logo... o filme é uma crítica a esse tipo de economia, então por isso que não tem. Por isso que o robozinho não faz esse tipo de serviço. Tá? E aí você percebe também que, por exemplo, eles dizem assim, olha só, a Keibler e esse cabeamento criou toda uma nova economia ao redor. Só que quando a gente percebe essa economia nova ao redor, né, essa economia que foi criada ao redor da montanha e tal, é uma economia totalmente pauperizada. É gente em tenda vendendo comida em potinho de plástico, né? Tem grupos de crianças que você percebe que estão roubando coisas. Então é uma crítica à pauperização, tá? Só que tem uma coisa, esse medallion aí que ele pegou, ele começa a perceber, as pessoas começam a falar para ele e até a ostracizá-lo, né? Ué, mas você chegou agora e já tem essas rotas tão boas. E tantos pontos você já tem, porque ganha pontos, sabe aquela coisa? Para poder trocar por mercadoria. E é empresa amiga, né? Sustentável, uma carreira sustentável. E aí então ele começa a achar que esse medalhão pertencia a alguém que era muito alto na hierarquia. Aí ele conhece várias pessoas, o Ray conhece várias pessoas nessas andanças pela floresta, e uma delas é uma moça que é meio ativista, ela quer denunciar a empresa. E aí o terceiro ato do filme é uma coisa meio Ray, irmão e moça tentando derrubar a empresa. Aí o filme perde um pouco a originalidade, né? E aí tem até um final que ele abre espaço para discussão, mas eu não me importaria que ele fosse mais bem explicadinho, não. É assim, gente, é um bom filme de ficção científica em formato satírico e que não está preocupado com fogos de artifício, ele está preocupado em trabalhar o lado humano, né? Como que determinadas posturas tecnológicas e empresariais podem afetar a carreira das pessoas que têm menos estudo, como que pode afetar a nossa vida. E isso eu achei muito, muito legal. Enquanto o filme trafegou nessa criação do mundo e nesse questionamento, eu achei ele muito bacana. No terceiro ato ficou mais Hollywood, assim, sem ter o dinheiro de Hollywood, obviamente, né? De vamos derrubar a empresa e tal. Mas é um filme recomendável e é uma galera que eu vou prestar atenção, né? No Dean Imperial, ator que eu gostei bastante, nesse diretor, cujo nome agora eu me esqueço, mas se você assistir, Lapses, procura no IMDb, né? Noah Hutton. Vou ficar prestando atenção porque pode vir coisa boa desse time aí. Coisa boa. Já veio coisa boa, pode vir coisa melhor desse time aí. Tchau.